Fato rápido, tanto psicopatas quanto sociopatas sofrem de transtorno de personalidade antissocial. A diferença principal deles está no método e na sua origem. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso no episódio de hoje. Você já escutou os termos psicopata, sociopata e ficou se perguntando qual é a diferença? Não é tudo a mesma coisa? Ou tem algo tão diferente assim que os faça chamar de forma diferente? Bem, no episódio de hoje você vai aprender a distinguir a diferença, mas vou te avisando, a diferença é bem pequenininha. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Para muitos profissionais, psicopata, sociopata, até perverso significam a mesma coisa. Mas, tanto que no próprio Manual de Doenças Mentais, o DSM-5, nosso manual estatístico, eles colocam os dois dentro do mesmo grupo. O grupo de pessoas que sofrem de transtorno de personalidade antissocial. Mas aqui nós vamos tentar ser um pouco mais cirúrgicos. Eu vou seguir por um viés onde sim, há uma diferença entre os dois, mas a diferença é pequena, ela fica apenas nos detalhes, porque os dois são muito parecidos. A primeira diferença entre um psicopata e um sociopata é a sua origem. Enquanto os psicopatas representam 1% da população mundial até onde a gente sabe, os sociopatas representam 4%. O psicopata ele nasce com uma alteração neurológica no cérebro. A gente tem até um episódio sobre isso no Psiconerd, se puder eu deixo o link para você assistir. Mas o sociopata não. O sociopata não necessariamente tem uma alteração neurológica. Ele não tem ausência de empatia pelos mesmos motivos que o psicopata. O sociopata geralmente tem algum problema no desenvolvimento dele. Geralmente na infância, quando ele está desenvolvendo o caráter dele, acontece algum evento traumático e ele se torna um sociopata. E essa diferença na origem faz toda a diferença lá na frente, já que ambos não sofrem com remorso nem culpa. Com isso, podemos falar do comportamento social de ambos. O psicopata ele é manipulador, ele é um engenheiro social, ele consegue seduzir as pessoas, geralmente é o cara mais alegre da sua mesa. Eles não criam laço com ninguém, mas ainda assim são bem vistos. Geralmente a pessoa não percebe que ele não criou laço e podem prejudicar sem culpa nenhuma qualquer pessoa para poder subir na vida. Enquanto os psicopatas são calculistas e manipuladores, os sociopatas são explosivos e muitas vezes violentos. Em contrapartida, podem se criar laços com pessoas que são próximas, como parentes ou amigos de infância. Os sociopatas costumam se prender a esse tipo de relacionamento, mas eles são muito resistentes a remorso e a culpa, então não se incomodam de machucar outras pessoas. Ainda assim, as relações de um sociopata são complicadas. Geralmente nem no trabalho eles duram muito tempo, enquanto um psicopata poderia perfeitamente ser seu chefe e você nem saber disso. Na área de criminalística, os psicopatas não sentem remorso por prejudicar ou ferir ninguém. Na verdade, todos os seus crimes costumam ser bem premeditados e bem arrumados. Psicopatas se preocupam em não deixar evidências e garantir que a culpa não aponte para eles. Como seus riscos são calculados, geralmente eles preferem fraudes financeiras, extorsões, estelionato, crimes que sejam mais fáceis de se livrar da culpa depois. E uma triste notícia é que psicopatas, ao contrário do sociopata, dificilmente são capturados. Já o sociopata, apesar de não costumar sentir remorso ou culpa, se ele ferir ou acidentalmente prejudicar alguém muito próximo, como por exemplo a própria mãe ou algum parente ou amigo que ele acha que deva alguma coisa, nesse caso sim, ele pode ter algum sentimento de culpa. Mas lembrando, isso é um caso de exceção. Normalmente eles não sentem remorso, ou são muito resistentes ao remorso. Como são muito espontâneos, explosivos, seus crimes também costumam deixar um certo rastro de violência. São crimes mais sujos, são crimes mais chocantes, por assim dizer. E pelo mesmo motivo, geralmente são criminosos que deixam muito mais evidências. E por isso a cadeia geralmente está lotada deles. É isso aí, pessoal. Fiz esse vídeo a pedido de vocês para tentar tirar um pouco dessa dúvida diferença entre psicopatas e sociopatas. Então espero que tenha ajudado a clarear um pouco. Claro que existem vertentes e vieses diferentes para poder enxergar isso, mas essa é a forma que eu achei mais comumente utilizada, mais cirúrgica, mais detalhada para poder passar para vocês. Claro que a psicopatologia vai muito além disso, então vale a pena aí você estudar também por conta própria, beleza? Deixe suas sugestões aí nos comentários, curta esse vídeo ou episódio se estiver vendo pelo podcast, que isso me ajuda demais. Não deixe de se inscrever no canal se estiver vendo pelo YouTube, me acompanhe no podcast pelo podcast e faça um no outro que me ajuda também. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.